Primeiramente, boa noite aí, Anderson Silva com atualidades para vocês e para trazer as principais notícias do mês de janeiro, não é? Primeiramente, nós temos que ressaltar que o programa de hoje ele vai ter 6 temas principais, que são os temas que norteiam a discussão aí desses últimos 30 dias de tema, não é? Primeiramente, pensar a discussão sobre a aproximação entre Estados Unidos e a Ilha de Cuba. Isso aí é um evento importante para nós pensarmos. Nós tivemos também o trâmite com o problema com Charlie Hebdo, a questão do Estado Islâmico, o antigo ISIS, que hoje em dia está ali na região da Síria e do Iraque, ali pautado, não é, com atividades terroristas. Você tem também a economia brasileira, a questão hídrica e também a realidade do Boko Haram lá na África. Então, esses 6 temas para nós começarmos a desenvolver aí o quadro de atualidades, o quadro de notícias de janeiro. Como comentado, nós teremos esse programa em todos os meses aí até o fim do ano para trazer a vocês o máximo de informação referente a temas de atualidade, referentes ao que está sendo falado no mês, o que está bombando, né? Então vamos lá. Primeiramente, esse primeiro bloco aí do programa, a gente tem que iniciar com o quê? Tem que iniciar com esse tema aqui. Essa foto é bem emblemática para mostrar algo que veio do final de 2014, para mostrar algo que você tem que pensar que não se esperava naquele momento e que o governo brasileiro já estava tendo algumas fichas, já estava apostando. Que é o quê? A aproximação de Cuba com os Estados Unidos, o retorno das relações diplomáticas, o retorno das conversações. Vamos lá, tem que pensar aí que desde a Revolução Cubana, desde a crise dos mísseis, você tem ali uma realidade em Cuba de embargos econômicos, de falta de contato entre Estados Unidos e Cuba, o que acaba levando a ilha a um perjúrio econômico, a uma realidade econômica negativa. Ora, com essa aproximação entre Cuba e Estados Unidos, você hoje vê algo novo, vê algo diferente naquela realidade. Pensar também que essa mudança, ela possibilita novos ares para a ilha cubana. Então, vamos pensar aí. Primeiramente, um fator importante, um fator essencial para entendermos isso tudo. Ora, por que os Estados Unidos se aproximar de Cuba assim, nesse momento? Nós temos que entender que, desde o seu primeiro mandato, desde a sua primeira campanha, Obama já tinha tendência nessa aproximação. Você já entendia ali, já enxergava uma aproximação do caro candidato americano, antes de ele se tornar o primeiro presidente negro, lá no seu primeiro mandato, e ele recebeu uma resistência de um Senado que vê no embargo econômico com Cuba uma forma de retaliação ao território dos irmãos Castro. Então, pensar basicamente o seguinte: a realidade desse retorno das conversações, de todo o aparato que nós temos, tem que pensar aí que esse embargo era algo que o próprio Congresso americano, que o Senado americano mantinha com o objetivo de uma retaliação econômica, com o objetivo de frear e até mesmo prejudicar o território cubano, no sentido de você manter a riqueza fora da ilha. Você impede que a ilha tenha relações comerciais de grande porte e assim você coloca a ilha num estado, enfraquecido economicamente. Nós sabemos, pela base da nossa geopolítica global, que atualmente vivemos em função do mercado externo. Vou comentar isso na realidade econômica brasileira, quando nós tratarmos isso depois do intervalo, e devemos lembrar desse ponto, que a economia ela é necessária, para se manter uma saúde econômica, se é necessário o quê? Você ter uma relação comercial com o mundo externo, uma relação de conversa, de troca comercial, que vai possibilitar exportação e importação, que vai possibilitar uma balança comercial favorável. Ora, esses embargos econômicos impediam que a ilha cubana ela conseguisse realizar
esse tipo de gama de conversações, de negociações com outros países do mundo. Com a retomada das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba, com essa imagem emblemática, que é a figura de Cuba, a figura de Estados Unidos, as duas bandeiras unidas, você tem que entender que, basicamente, você muda essa ideia, muda essa realidade. Então, como pensar isso? Primeiramente, tem que pensar também no papel importante do Papa Francisco I. O Papa Francisco I realiza uma aproximação dentre um intercessor ali, alguém que intercede entre Estados Unidos e Cuba nessas negociações. Então o Papa Francisco, ele botou a sua diplomacia em jogo, não é? Em pró dessa reaproximação de Cuba com os Estados Unidos. Então, pensar essa proximidade do fim dos embargos econômicos e desse interesse de Obama, já desde o seu primeiro mandato, em se aproximar. E aí você pensa assim, pô, professor, eu não estou entendendo uma coisa. Por que o Senado americano gostava tanto desses embargos? Vamos lá. Assim como no Brasil, a figura do poder legislativo, os deputados, os senadores, muitas das vezes vivem em cima de tradição política, de 20 anos de mandatos e governanças dentro dessa realidade, estrutura política. Beleza. O que nós temos aí de importante? O que temos de importante aí é pensar, por exemplo, que esses políticos que estavam no Congresso, no Senado americano, eram contrários a essa quebra com a realidade de acabar com os embargos por uma raiva, um ressentimento pelo que Fidel fez no passado. Então, quando você pensa o que Fidel fez no passado de tomar as propriedades de estrangeiros na sociedade cubana, no território cubano, você prejudicou fazendeiros, proprietários de terra, que americanos tinham posses em Cuba e se sentiram lesados. Então, como o pensamento é esse ressentimento do Senado, esse ressentimento que nós podemos pensar aí de quê? De que impedir a ilha para a realidade presente. Então, quando você pensa, o que isso possibilita para o futuro do Brasil, né? O que isso possibilita no futuro para o Brasil? Pensar, por exemplo, que o Brasil já teve uma maldade ali. Qual a maldade, professor? A construção do Porto de Mariel. Isso é importante. Pessoal, os grandes canais de notícia estão falando muito mal. O Brasil tomou um golpe. O Brasil vai vender o Porto de Mariel. Não é essa a ideia. Nós financiamos o Porto de Mariel com os recursos do BNDES em 80% desse investimento, R$1 bilhão. Se falou muito mal dessa entrega desse porto ao território cubano e que se especulou até mesmo que armas estariam sendo contrabandeadas para a Coreia do Norte com o uso desse porto. Mas aí vamos analisar. Cuba sofria o bloqueio de relação diplomática entre os Estados Unidos e Cuba, aquela realidade que bloqueava os negócios da ilha. Agora, as relações diplomáticas são retomadas. Então, você já deu um passo legal, subiu um degrau para eu retomar aí o quê? As conversas econômicas, para eu pensar a realidade de retomada dessas relações comerciais. Um fim dos embargos vai levar em consequência o quê? Um futuro para essa relação econômica cubana, um futuro para possivelmente o uso do Porto de Mariel. Aí tu vai pensar assim, 80% do investimento, BNDES, beleza, vamos pensar aí? Vamos pensar. Bem, uma das prerrogativas usadas pelo governo federal para investir nesse Porto de Mariel foi pensar o quê? Um exclusivismo desse porto no sentido de instalar uma zona franca em Cuba, em que as empresas brasileiras teriam isenção fiscal, teriam uma mão de obra mais barata, teriam assim a possibilidade do aumento de produção e competir com os produtos chineses. O que o Brasil está tentando fazer em Cuba é uma reprodução das zonas econômicas especiais chinesas que levam produtos como Nike, como Apple, como N produtos, até a Salt brasileira já está na China, para produção de novos produtos e produtos mais baratos. Então, quando você vê a Dilma apertando a mão
do caro Raul Castro, você tem que pensar nessa relação, nesse jogo, que é o quê? Que é a ideia de trazer ao aumento das exportações brasileiras, um aumento da produção brasileira industrial, que vai nos gerar emprego, que vai nos gerar riqueza para nosso país, para o sentido de exportações. Não devemos pensar também que esses empregos serão gerados para a nossa realidade, mas sim para a realidade ali cubana, e que dessa forma também abre ponto de crítica. Então, quando você fala do Porto de Mariel, você fala dessa reaproximação cubana, você fala desse quadro que nos vai ser aí positivo para o futuro. Um porto esse que está a 150 quilômetros da costa americana e que está embicado de frente para o Canal do Panamá. Ou seja, eu tenho acesso ao mercado do Caribe, ao mercado americano, ao mercado da zona do euro, ao mercado chinês pela via do Pacífico. Ficou claro? Entendido?